Olá, eu sou a professora Michele Ramos e essa semana eu vou estar apresentando um mini curso para vocês. Nós vamos fazer essa peça lindíssima infantil, super prática, rápido e fácil. E nós vamos iniciar o passo a passo aprendendo a tirar as medidas. Então aqui nós temos o corpinho do nosso manequim. Para o infantil, porque essa pecinha é um tamanho de 6 aninhos, e para o infantil a gente precisa somente de 3 medidas, que é a altura do corpinho, o busto e o comprimento do vestidinho. Então a gente vai pegar a nossa fita métrica, vai fazer todo o contorno do nosso busto, que deu 85 centímetros. E o comprimento do vestido, você vai colocar sempre no ombrinho, tá? Aqui bem em cima do ossinho, para poder medir a altura total do vestidinho, que deu de 65 centímetros. Agora eu vou vir aqui, ó, no modelagem de um adulto para mostrar a diferença, porque existe uma grande diferença entre o infantil e o adulto. Por quê? No infantil a gente só usa a medidinha da circunferência do peitinho e o comprimento. No adulto não, existem outras formas. Então a gente vai usar no adulto sempre a altura de corpo, que vai até a altura da cintura, é exatamente onde fica o nosso umbigo, tá? Uma dica importante, tem pessoas que gostam de usar a peça um pouco mais baixa ou um pouco mais alta. Então isso difere muito na hora da gente tirar a medida. Eu, por exemplo, gosto de usar saia, calça sempre de cintura alta. Então eu vou pegar a medida até a cintura que eu gosto de usar, não na medida do umbigo. Mas o ideal é sempre medir até a altura do umbigo. Então a gente vai medir o comprimento do corpo, a gente vai sempre nessa base aqui do ossinho da nossa cliente ou dos nossos familiares, e nós vamos descer exatamente até onde a gente precisa. Então eu vou até aqui a altura de 102, que é a altura do joelho, porque esse vestido ele é um pouquinho mais soltinho, mais curtinho, tá bom? O busto, a gente vai bem aqui, ó, na altura dos mamilos mesmo, e vamos pegar a circunferência total, que deu 84. A cintura, a mesma coisa, bem justinha. E o quadril. Então, quando a gente vai tirar a modelagem para fazer qualquer peça, calça, vestido, nós temos 3 medidas base que a gente sempre vai usar. Circunferência de busto, circunferência de cintura e circunferência de quadril. Se a gente for fazer uma calça, a gente usa também a altura do quadril, que é da cintura até esse ossinho que tem na metade do nosso quadril. Então essas medidas são as principais para a gente poder fazer uma camisa, uma saia. Claro que se a gente for fazer uma calça, a gente também precisa tirar medida da boca, medida da panturrilha. Se a gente for fazer um vestido decotado, a gente tem que colocar a altura do decote, mas os principais mesmo que a gente tem que sempre lembrar, busto, cintura e quadril. Aí, por exemplo, se a gente for fazer uma camisa, uma camiseta, a gente precisa o quê? Tirar a medida da nossa manga. Essa manguinha, ela é curtinha, então a gente vem desse ossinho do nosso ombro até a altura da manga que a gente precisa. Qual é a diferença? Se a gente for fazer uma blusa de manga comprida, a gente não pode tirar ele retinho, igual a gente fez aqui, ó, na altura de quadril ou circunferência total. Na manga é diferente, a gente tem que colocar aqui, ó, na pontinha do nosso ombro, dobrar o braço e aí a gente vai colocar a medida até esse ossinho aqui. Tá vendo? Ossinho do nosso pulso mesmo. Então a gente vai colocar a fita métrica aqui no nosso ossinho, vai dobrar o nosso braço e a medida total até o ossinho é a medida da manga comprida que a gente precisa. E por que que a gente tira a nossa manga diferente? Por conta da vestibilidade. Então, quando a gente levanta os nossos braços, ele tem que ter essa vestibilidade aqui, ó, do nosso cotovelo, porque senão a nossa manguinha, quando a gente mede a altura do nosso braço total e a gente se movimenta, ela sobe, ela fica um pouquinho mais curtinha. Então, o correto é sempre tirar assim, com o bracinho dobradinho. Tanto infantil
ou quanto adulto, masculino, enfim. A medida sempre vai ser nessa posição. Ou a gente pode tirar assim também, que fica mais fácil. Se você for tirar de você mesmo em casa, se você coloca a mão na cintura, você consegue segurar a fita, coloca a mãozinha aqui na cintura e aí você consegue ver a medidinha da sua manga. Então, nós aprendemos a tirar as medidas do adulto e também aprendemos a tirar a medida do infantil. Só que a gente não usa a medida total, a gente sempre trabalha com um quarto. Por exemplo, se o seu busto deu 100, você sempre vai trabalhar com um quarto dessa medida, que seria 25. Mesma coisa na cintura e mesma coisa no quadril. No próximo passo, a gente vai aprender a modelagem e você vai entender melhor o porquê que a gente só usa um quarto da medida total.